mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar um resuminho desse livro aqui, O Deus que Destrói Sonhos. Esse tema é muito chamativo, eu achei muito interessante. É do Rodrigo Bibo, é um livro, pelo que eu vi, assim, bastante conhecido. Muita gente comentou comigo que já leu. E eu vou trazer um resuminho dele agora. Antes de continuar esse vídeo, eu quero pedir pra você se inscrever nesse canal, curtir e deixar um comentário, porque isso ajuda muito no engajamento. O autor, ele vai definir esse livro dizendo que o assunto é sobre a vontade de Deus e como ele pode destruir os sonhos. Só que ele vai explicando essa ideia, né, ao longo do livro, para que os leitores possam entender o que ele queria dizer com esse tema, assim. Então, cheguei. A primeira pergunta que ele faz no livro é: quem é o seu Deus? Então, ele vai comentar de um grafite que ele tinha visto Jesus feliz e tal, e aparentemente parecia que ele estava saindo de uma lâmpada e que estava ali pronto para atender os seus desejos. Ele vai dizer que essa ideia, né, essa visão é uma teologia distorcida, é uma teologia que ele vai chamar de good vibes, que resumidamente é um cristianismo centralizado nos sonhos do indivíduo. Então ele vai citar, como por exemplo, Salmos 37:4, que é aquele versículo bem conhecido: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Ele vai falar que sem o devido contexto sobre isso, vai parecer que Deus é um Deus assim, toma lá da cá, você faz, Ele faz e a gente vai se beneficiando desse relacionamento. Então ele vai criticar isso. Ele vai falar também que muito essa teologia, essas ideias, elas ganham espaço, na verdade, não só pelas pessoas que pregam e propagam, os cantores, mas devido ao público que consome. Então são as pessoas que consomem esse tipo de teologia que fazem com que ela ganhe muito espaço. Aí ele vai falar, continuar, né, no livro, ele vai falar, citar a teologia da Xuxa. Achei engraçado. Ele falou: nossa, que estranho começar com a teologia da Xuxa. Muita gente vai lembrar que teve um filme da Xuxa que foi muito famoso, que é o Lua de Cristal. E aí ele vai falar assim que a ideia que as pessoas têm muitas vezes sobre Deus, sobre o Evangelho, é achar assim: tudo pode ser, tudo pode acontecer e será de acordo com seus sonhos, com a sua vontade, tudo lindo e perfeito. Ele vai falar da Barbie também: você pode ser o que você quiser. Então muita gente está pregando esse Evangelho e o Rodrigo Bibo vai fazer questão de criticar tudo isso. Então, basicamente, essa ideia traz um Deus que, olha, se você tiver boas intenções, tá tudo bem e você pode receber muitas bênçãos. O ponto central do livro é reconhecer, na verdade, o senhorio de Cristo em nossa vida. Então, ele fala que muitas vezes nós somos direcionados para enxergar e valorizar posições de destaque, como a famosa frase: Deus vai te tirar do anonimato e tal. Então, muitas vezes a gente despreza funções que não são vistas, mas que isso não é nada saudável. Porque quando você glamoriza tudo isso, é como se você vivesse para atender aquele sonho, aquele objetivo, que você tem que estar sempre em cima, que você tem que estar no topo, você precisa aparecer. É isso que ele está criticando. E aí tem um capítulo que fala crucificando sonhos. Aí ele diz que Cristo morreu em meu lugar, não para que eu me sinta bem, mas para que eu seja salvo e servo. É claro que Cristo, ele curou pessoas, né? O Rodrigo vai dizer isso, que ele curou, confortou, consolou, mas a mensagem de Cristo não era só isso. Então você reduzir o Evangelho a só você se sentir bem é muito pouco. Tem um capítulo sobre autoestima que eu achei muito interessante. Ele fala que quando a nossa autoestima é baixa, nós queremos curar com orgulho e com aplausos, e muita gente segue por esse caminho. Ele vai citar um termo de Keller que chama autoesquecimento, que quando um coração realmente é transformado pelo Evangelho, ele não se preocupa com a opinião dos outros, porque ele sabe que a sentença sobre ele foi dada na cruz. Então, essa questão do ego, muita gente cai. E quando essa pessoa entende sobre que ela é amada a partir da cruz, ela fica em paz. Ele vai falar sobre a comparação do ego, é como se fosse o dedinho do pé. Quando tá tudo bem, você nem percebe que ele tá ali. Mas se está machucado, pronto, você vai ter a atenção o tempo todo para ele, pro dedinho do pé que se machucou. Ele vai falar também sobre ego, que sem um novo nascimento, quando você não nasceu de novo, você quer ser o centro das atenções. Ele vai falar também sobre você ser um discípulo, quando você se submete à disciplina de Jesus. Então ele vai falar sobre isso, sobre esse relacionamento de um discípulo. Ele vai falar que existem duas pessoas que vão seguir Jesus na época que ele viveu aqui: os discípulos e a multidão.
Os discípulos são submetidos à disciplina. A multidão, ela só anda com Jesus porque ela só quer ouvir os milagres, ela só quer ouvir suas palavras e ser reconfortável ali naquele momento. Ou seja, você não pode ser um discípulo quando você coloca as suas questões, as suas causas acima da causa de Cristo. Então, a ideia que ele faz é você abandonar, é a gente abandonar a vida terrena para seguir Jesus. Tem uma frase que muitos já ouviu falar, eu também já falei no passado, que é: você tem um vazio do tamanho de Deus dentro de você. Aí ele vai criticar essa frase, como se Jesus fosse apenas um tapa-buraco, né? Como se ele servisse apenas para isso. E o Rodrigo ele vai falar também que Jesus ele não busca fãs, ele busca pessoas comprometidas, obedientes e dispostas a serem discípulos. Ele dá um exemplo, né, falando dos discípulos, que ele sonhava ali com a coroa, com o trono. Na verdade, ele serviu. Ele vai falar sobre a ideia do escravo, né? E é muito interessante isso que ele vai comentar sobre a ideia de escravidão da Bíblia. Ela remete ao período romano. O Rodrigo vai falar sobre ou você é escravo da sua carne ou você é escravo de Deus. E aí você é escravo daquilo que você escolhe obedecer. E aí o Rodrigo vai falar que Paulo afirma que ninguém é livre e que viver como escravo é um privilégio. Carregar a cruz, na verdade, é um chamado à escravidão. Ele vai citar João 14,15, já não chamarei mais de servos, mas de amigos. Então, se você ler esse texto e ter uma noção moderna de amizade, você pode começar a exigir coisas de Deus. E que existem pessoas que fazem isso, a gente sabe. Pessoas que querem impor aquilo que Deus, como Deus deve ser e fazer. Então ele vai falar que isso, na verdade, é uma baita inversão de papéis. Já no finalzinho ele vai falar sobre o modelo de oração do Pai Nosso, que na verdade a oração do Pai Nosso ela é um modelo para a gente seguir e que é uma rendição total à soberana vontade de Deus. Então, como por exemplo, ele vai falar: Pai Nosso que estais nos céus. Fala de um pai, de um filho que está orando a um pai amoroso, sabendo que tem ali o seu pai, Pai Nosso. Santificado seja o teu nome, na verdade nós estamos pedindo a Deus para que nos torne santos. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Focam na vontade de Deus e no reino de Deus e na sua vontade, não na nossa vontade. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Na verdade, quando você diz isso, você está clamando ali pelo básico da sua sobrevivência, que é evidente, porque na hora, quando as coisas apertam, a gente entende que, na verdade, o que a gente precisa é do pão de cada dia. Isso também mostra uma certa dependência e uma constância ali nas orações. Perdoa as nossas dívidas, a ideia de fraternidade. Não nos deixes cair em tentação. Fala sobre um alimento espiritual. Ele finaliza com o capítulo dizendo o Deus selvagem. Ele vai citar as famosas crônicas de Nárnia, onde o leão é o Aslan. E ele existe. E, na verdade, o Aslan, ele não existe para atender os caprichos das pessoas, mas ele faz o que ele quer. E aí o Rodrigo vai dizer que não podemos domesticar Deus. Ele vai finalizar também comentando sobre estarmos apaixonados por Deus. Na verdade, estar apaixonados por Deus não existe. E que se isso acontecer, biblicamente falando, é quando você obedece os mandamentos, você tem uma vida de obediência a Deus. Para finalizar, ele fala uma frase que resume bem a ideia do que é o Evangelho. O Evangelho não é um ser humano em direção a Deus com as mãos cheias de boas obras para trocar por uma coroa. O Evangelho é de um Deus em direção. O Evangelho é Deus em direção à criação, com as mãos cheias de sangue, trocando pela cruz. Eu vou encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.